Então, meninas, nessa terceira aula a gente vai tratar especificamente do planejamento estratégico, né? Como é que a gente vai direcionar esse planejamento para atingir o nosso objetivo, né? Essa é uma forma contemporânea de planejamento. Então, vamos lá. Então, inicialmente, a gente vai entender o conceito, né? O que é estratégia? O que vem a ser estratégia? É a capacidade de antecipação e de adequação à realidade, ou seja, essa capacidade de antecipação e de adequação à realidade é uma essência da estratégia. O que é essa capacidade de antecipação? É prever o que pode acontecer, né? Prevendo o que pode acontecer, a gente vai agir estrategicamente para driblar alguns percalços, alguns desafios que possam vir surgir, né? E aí a gente pode, driblando esses desafios, a gente vai chegar no objetivo de forma melhor, tá? Então, a estratégia é a direção e o escopo de uma organização no longo prazo, né? Não é assim, eu pensei, eu vou agir, pronto. Não. Você pensou, você quer agir, você quer propor alguma ação, então você vai planejar a um longo prazo para poder intervir na realidade, né? E aí, essa organização no longo prazo é o que obtém vantagem em um ambiente de mudança, né? Esse planejamento, essa organização a longo prazo é que vai formular um ambiente de mudança, que vai tirar uma realidade original para uma realidade melhor, né? Por meio de suas configurações de recurso e competências com o objetivo de atender às expectativas, né? Então, esses recursos e esses objetivos são primordiais no processo de planejamento, né? Que recursos eu tenho para poder propor a minha ação, para poder executar a minha ação, né? E que objetivos eu pretendo alcançar? Então, como eu falei na última aula, a gente tem que pensar em ações que possam ser possíveis de ser executadas, possíveis na questão de recursos, de meios para a execução daquela ação, tá? E aí a gente traz as principais funções do planejamento estratégico, né? Dentre essas principais funções, eu elenquei algumas aqui para vocês que fala de prover direção estratégica, né? O que é uma direção estratégica? É saber que aquele meu planejamento ele vai alcançar um objetivo que eu quero, né? Ele não vai trazer um resultado qualquer, ele vai ser direcionado para aquilo que eu quero que aconteça, tá? E definir prioridades de alocação de recursos, ou seja, a gente tem aqui um dado recurso, que esse recurso pode ser amplo, e em que eu vou usar ele? Para que eu vou formular, direcionar aquele recurso? Então, a gente vai priorizar, porque às vezes a gente tem muita demanda, né? A gente tem muita demanda de pessoas que necessitam dessa mudança de realidade para que a gente intervenha. E dentre dessas tantas demandas, a gente vai priorizar a que mais é necessária naquele momento, tá? E aí, priorizando, a gente vai alocar o recurso direcionando para essa demanda. Definir padrões de excelência, né? Porque a gente não vai fazer as coisas de qualquer jeito, a gente vai definir um padrão de excelência para que esteja sempre no topo, tá? E aí, se a gente fizer de qualquer jeito, dentro desse processo de planejamento, em algum momento isso vai falhar, vai haver falhas, né? E não vai trazer um resultado efetivo no final das contas. Lidar com incertezas e mudanças ambientais é aquilo que eu falei para vocês. A realidade é dinâmica, ela não é estática. Sendo dinâmica, acontecem inúmeras coisas no decorrer do tempo que podem trazer incertezas, né? Coisas que são desafios e percalços que podem mudar totalmente o rumo do nosso planejado, né? Então, quando a gente planeja estrategicamente, a gente vai conseguir lidar com esse ambiente de incerteza. A gente vai conseguir ter jogo de cintura para poder atuar no que pode acontecer como um imprevisto, como um infortúnio, né? Que não vá bagunçar de forma total o nosso planejado, né? Servir como base para avaliação e controle. Essa avaliação e controle, ela é primordial, essencial, fundamental. Por quê? Porque ela vai estar presente em todo o planejamento estratégico, né? Como é que eu vou saber lidar com incertezas e mudanças? Fazendo esse controle, fazendo essa avaliação. O que eu estou fazendo está sendo bem feito? O que eu estou fazendo está tendo um resultado bom?
né? Dá para continuar? Não dá? Então a gente vai mudar. Vai mudar o plano, vai mudar todo esse planejamento para poder se adequar à realidade que a gente está vivenciando no momento, porque ela é dinâmica. Diante disso, eu trouxe alguns pontos para vocês sobre o planejamento estratégico, né? O primeiro ponto, o planejamento estratégico é orientado para o futuro. Isso a gente já está batendo bem na tecla aqui. Então, se é um planejamento a longo prazo, ele é direcionado para o futuro, né? Para o que eu quero agir lá na frente, porque eu vou ter como resposta lá na frente. Então, ele é a longo prazo, né? O segundo ponto, o planejamento estratégico deve ser contínuo e recorrente. Ele não é uma fase que acontece uma vez só durante a nossa execução da nossa formulação de políticas públicas. Ele não acontece só lá no início, ele está o tempo todo, ele deve ser contínuo o tempo todo, ou seja, a todo momento eu estou planejando, a todo momento eu estou pensando estrategicamente. Como a realidade é dinâmica, ela vai mudando, então eu tenho que estar planejando para novas mudanças e alterações no nosso projeto, no nosso plano, né? É uma maneira de pensar e se comportar para fazer a diferença, orientada para objetivos. Ou seja, o nosso comportamento diante desse planejamento é muito importante, né? Ele diz respeito às nossas ações. Então, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso comportamento, ele faz toda a diferença, né? Ele é direcionado para fazer a mudança, né? E aí ele está bem atrelado aos objetivos. Se eu tenho um objetivo final, eu vou me comportar para que esse objetivo final seja atendido, né? Eu vou agir de acordo com esse objetivo, tá? O outro ponto é que o planejamento é um princípio orientador de todas as fases da gestão. Então, ele não é isolado, ele está atrelado a todas as fases da gestão, a fase de execução, a fase de avaliação e a fase de elaboração de uma política pública, né? Então, a todo momento nós estamos planejando, que foi o que a gente falou lá no iniciozinho da aula. E aí a gente tem o processo de planejamento estratégico. Como que acontece esse processo, né? A gente tem a análise e decisões estratégicas. O que acontece nessa análise? A gente vai analisar o ambiente interno e externo da organização ou da realidade que a gente quer intervir, né? O que é esse ambiente interno e externo? A gente vai analisar o todo, né? A gente vai analisar o contexto em que aquele ambiente está inserido. Diretrizes organizacionais, a gente tem que ver missão, visão, objetivos estratégicos, para que a gente possa alcançar a nossa primeira missão dentro dessa formulação de políticas públicas, né? Que a gente vai fazendo esse processo de missão, visão, objetivos estratégicos, a gente vai conseguir traçar um processo linear que a gente vai conseguir acompanhar com mais clareza. Dentro desse conceito, a gente tem as decisões estratégicas. Nessas palavras aqui desse autor que eu usei, ela é direcionada como se fosse uma organização privada. Mas a gente pode atribuir esse conceito à nossa formulação de políticas públicas também, porque é o mesmo planejamento estratégico, né? Essas decisões estratégicas, elas estão atreladas à questão de que em quais negócios a instituição deve competir, né? Em que agenda pública a gente vai inserir a nossa demanda? Né? Em quais recursos a gente vai alocar? Em quais prioridades a gente vai conseguir extrair daquela demanda? Como competir em cada um desses negócios? Né? Porque a gente sabe que as demandas são muitas, né? São muitas as necessidades da população. Então, como é que a gente vai competir entre elas? Qual escolher para poder fazer a formulação das políticas públicas e efetivá-las, né? E essas são as decisões estratégicas para a gente poder intervir na realidade. A partir dessas decisões, a gente vai direcionar para as ações, né? E o que envolve essa ação? Né? A gente vai entender como que a gente vai alocar os recursos necessários, né? Estruturar a organização para concretizar as estratégias pretendidas. Né? Um ambiente organizado, um ambiente de gestão organizado, ele vai e estruturado, ele é muito mais fácil de concretizar as estratégias pretendidas nos objetivos do que um ambiente bagunçado.
né? Então, é preciso ter um bom gestor, um bom líder para direcionar as ações e descentralizar essas ações dentro do processo de planejamento e execução, para que assim a gente possa ter um resultado mais eficaz diante de todo o nosso planejado. E aí eu trouxe um quadro para vocês, um desenho aqui, que ele vai traçar mais ou menos os pilares do planejamento estratégico. Né? Que pilares são esses? A gente tem o propósito. Dentro desse propósito, a gente vai ter a visão, a missão, o posicionamento, princípios e valores, né? O que nós queremos ser, né? O que nós queremos alcançar, o que nós queremos atingir como objetivo diante do que a gente está propondo. Né? E qual é o propósito do nosso plano, do nosso projeto? Qual o propósito do nosso planejamento? E aí a gente vai para a estratégia, que é o que nós vamos fazer e como. Né? Por isso que é tão importante a gente conhecer toda a realidade, a gente saber e para poder intervir. Essa estratégia, a gente vai começar a entender que ações são necessárias e como que a gente vai executar essas ações. O que e como nós vamos fazer. Né? E aí essa estratégia ela aloca duas questões, que é o ambiente, o que nos é permitido fazer naquele ambiente, né? O ambiente, ou seja, a realidade onde eu quero intervir, a gente vai conhecendo ela, eu vou conseguir entender as possibilidades do que eu vou fazer ali, né? O que eu posso fazer para mudar, para melhorar? E de outro lado, a gente tem a capacitação, o que nós sabemos fazer. Por isso, a qualificação e a capacitação de pessoas, de recursos humanos, é tão importante na gestão, né? Porque a gente sendo capacitado para intervir, para atuar, como é o caso do profissional de serviço social, na elaboração de políticas sociais, é primordial, né? Porque a gente sabe intervir, a gente tem conhecimento teórico, metodológico para intervir naquela realidade, tá? E aí, diante disso, a gente entende que o planejamento estratégico é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida, ou seja, é um norte, é um guia para você que vai intervir numa realidade, seguida pela organização, visando maior grau de interação com o ambiente. Ou seja, o planejamento estratégico sem uma organização não é nada. Não adianta a gente planejar sem organizar nossas ações de forma sistematizada. O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer em seguida e o que eu vou fazer posteriormente. Né? E durante todo esse processo, fazendo uma avaliação se nossas ações estão sendo bem alocadas, bem estratégicas para conseguir alcançar o objetivo. Tá? E aí eu vou bater em mais uma tecla que a gente vem batendo já aqui durante todo o processo dessa disciplina, enquanto planejamento, que é a questão das armadilhas, né? Vão surgir no meio do caminho, durante todo o processo de planejamento e execução das políticas públicas, as armadilhas, né? Então, não há dúvida de que o planejamento estratégico tem sido muito útil para as organizações, para a questão da gestão de políticas públicas no serviço social, né? Por que ela é útil? Porque ela vai fazer com que a gente tenha esse jogo de cintura de prever as armadilhas que vão surgir durante o percurso, durante o caminho, né? Então, esse planejamento é essencial. A gente, no entanto, devemos refletir sobre algumas características dos planos que podem funcionar como armadilhas, impedindo seu pleno funcionamento. Às vezes a gente planejando, está agindo e está achando que está tudo ok, né? Tá tudo ok. Então, se a gente não seguir alguns elementos e características dos planos, como a questão da avaliação, se a gente não utilizar, a gente vai ficar como um ponto cego. A gente não vai ver o que está errando, a gente não vai ver o que precisa melhorar, e aí a gente vai cair em diversas armadilhas. Ah, mas aconteceu isso que não estava no previsto do meu projeto, que não estava no previsto do meu plano. Tá, e o que eu faço agora? Vou começar lá do zero? Volto para desde o início? Não, eu posso, utilizando as estratégias de planejamento, eu posso conseguir sanar apenas aquele erro, se eu conseguir ver ele a tempo. Agora, se eu não conseguir avaliar, monitorar no que eu estou errando, no que eu estou acertando,
Quando chegar lá no final e eu concluir a execução do meu projeto, do meu plano, do meu programa, e eu ver que alguma coisa deu errado lá atrás, eu vou ter que voltar assim do início, porque eu não fiz a avaliação no momento certo, como era para fazer desde o início até o fim, tá? E aí no próximo bloco a gente vai ver mais um pouquinho desse assunto.